Começa mais um 16mm e hoje sem vinheta nem nada, vamos direto. Tá chovendo bastante aqui em São Paulo, mas esse vídeo não faria sentido eu gravar em outro horário, não faria sentido eu gravar depois, porque eu vou comentar o que aconteceu nesse Oscar e eu já tava pensando que eu ia chegar aqui e falar que foi o Oscar mais previsível de todos os tempos, que ou ganharam os favoritos ou ganharam aqueles que corriam por fora mais próximo, até que a gente chega nas categorias de diretor e melhor filme, e a gente tem algo aqui que é simplesmente histórico. A Coreia do Sul nunca tinha sido indicada para melhor filme internacional na história, nunca tinha ficado entre os 5 finalistas na categoria. E hoje não só ganha melhor filme internacional, como ganha melhor roteiro original, como ganha melhor direção com Bong Joon-ho e ganha melhor filme. Não eram minhas apostas, eu não acreditava que isso ia acontecer, mas eu não podia ficar mais feliz. E é um dos primeiros Oscars nos últimos anos que eu posso chegar aqui tranquilamente e falar que ganhou o melhor filme. E seria uma injustiça muito grande Parasita não ganhar, porque foi um filme que consegue quebrar barreiras. Sim, tiveram outros filmes de outras nacionalidades que foram indicados a melhor filme, a melhor diretor, mas acho que nunca ninguém chegou com uma força tão grande que como Parasita chegou, nunca chegou no mundo inteiro e foi tão bem recebido, tão bem apreciado. E agora a gente vê que também foi muito bem recebido dentro da academia. Isso é muito bonito de ver, acho que é muito emocionante. Eu sempre vejo a academia muito resistente a muitas mudanças. E pra mim, um Oscar que eu lembro muito bem, até por ser um dos meus filmes favoritos, na verdade o meu filme favorito, né, que é Senhor dos Anéis, pra mim ali foi uma quebra muito grande de barreira por finalmente a academia aceitar um filme de fantasia. E aqui acontece algo que é muito maior, porque a gente não está falando só de um gênero cinematográfico, a gente está falando para Hollywood, que faz uma premiação basicamente para o próprio Estados Unidos, finalmente reconhecendo que há cinema fora dos Estados Unidos, que há um bom cinema, um ótimo cinema fora dos Estados Unidos. Eu espero que não seja um Oscar único, eu espero que isso abra mais portas para outros filmes de outras nacionalidades e para que torne o Oscar mais global, que torne o Oscar mais representativo, porque queira ou não, isso também é representatividade. E assim, eu tô muito feliz, acho que deu pra perceber já o quanto eu tô empolgado, eu espero que vocês também estejam. Então comentem aí embaixo já o que vocês acharam desse prêmio de melhor filme, desse prêmio de melhor diretor. Eu tava prestes a ficar bem triste, porque o Irlandês, que era o meu filme favorito do ano, porque quem acompanha o canal sabe o quanto eu sou fã do Scorsese, e eu ia ficar muito triste porque ele não ia levar nenhum Oscar, e aí tem toda a questão do boicote à Netflix, que eu não vou comentar tanto nesse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo só sobre isso na terça-feira. Eu também vou fazer um vídeo sobre a importância do Oscar e por que o Oscar tem que ser levado a sério, porque o Oscar ainda tem uma importância na indústria. Eu vou fazer um vídeo sobre isso que sai amanhã, na segunda-feira. Mas hoje eu vou falar mais sobre os premiados. E como eu disse, eu tava prestes a ficar muito triste por O Irlandês, mas aí chega Parasita, que pra mim é o meu segundo filme favorito do ano e, na minha opinião, o melhor filme do ano, e vence aqui nas categorias principais da noite. Isso me deixa muito feliz. Além disso, a gente teve o Joaquin Phoenix confirmando o favoritismo. Na verdade, todos os atores que vinham levando tudo e que a gente esperava que ia levar aqui também, levaram o Joaquin Phoenix com Coringa, Renée Zellweger com Judy, também a Laura Dern como melhor atriz coadjuvante por História de um Casamento e o Brad Pitt por Era Uma Vez em Hollywood. Eu confesso que dos 4, o único que eu realmente estava torcendo era o Joaquin Phoenix, que eu achava mesmo a melhor atuação, meio que empatado com a Dan Driver. Mas aqui é mais do que só a premiação de Coringa, que já é muito justa, mas é a premiação também de uma carreira. Ele fez filmes brilhantes, ele teve atuações brilhantes, e ele não conseguiu ganhar, por exemplo, com O Mestre, que é um filme maravilhoso também. E aqui foi muito legal, o Joaquin Phoenix subindo no palco e fazendo um discurso maravilhoso que fala sobre se preocupar com muitas coisas, a gente já esperava disso. Então ele foi além da representatividade, falou sobre meio ambiente, falou sobre um monte de coisa muito importante, mas uma coisa que também vale muito destaque é como ele reconhece os próprios erros dele. O Joaquin Phoenix é um cara que teve uma carreira conturbada, ele teve um momento da carreira que ele parou para fazer um documentário, todo mundo achou que ele tinha ficado maluco, e ele fala um negócio que é muito interessante, que é: eu agradeço por darem a segunda chance para mim. Então é um cara reconhecendo tudo que fizeram por ele, e é um cara vendo os problemas do mundo, e como ele disse, ele quer usar esse espaço que ele está tendo
para falar sobre esses problemas, para poder alertar sobre esses problemas, para fazer as pessoas pensarem sobre esses problemas. Então, como a gente já esperava, ele ia ganhar, ia fazer o melhor discurso da noite, e foi exatamente isso que aconteceu. Gostei muito também do discurso do Bong Joon-ho, um deles, se eu não me engano, quando ele ganha melhor diretor, que ele fala um pouco sobre os outros que estavam indicados, então ele dá um prestígio enorme para o Scorsese, eu fiquei muito feliz com isso, e também para o Tarantino, ele fala uma coisa que é muito interessante, que é, quando todo mundo fazia a lista de top 10 de melhores do ano, o único cara que olhava para fora dos Estados Unidos e colocavam filmes, por exemplo, os filmes do Bong Joon-ho, era um Tarantino, que é sempre um cara que olha muito pro cinema oriental, olha muito pro cinema europeu, e acho que isso é muito bonito, ele reconhecer tudo isso agora que ele está sendo premiado, com um prêmio que o Tarantino nunca conseguiu. A gente teve também o prêmio de roteiro adaptado para Jojo Rabbit, uma categoria que estava bem equilibrada aqui, principalmente com Adoráveis Mulheres, que ganhou força nos últimos tempos. Fiquei triste pela Greta não ter sido indicada a melhor diretora e não ganhar também melhor roteiro, mas também era uma competição muito difícil aqui. Eu fico feliz pelo Taika, que também é um cara que vem fazendo um trabalho muito especial, e triste pelo Scorsese ter saído de mãos abanando. Na parte técnica, eu acho que não tem grandes surpresas. Os prêmios que eu errei aqui, que eu apostei na parte técnica e acabei errando, quem ganhou era a minha segunda opção. Então, por exemplo, Ford vs Ferrari ganhou melhor montagem, que eu tinha apostado em Parasita, mas falei, Ford vs Ferrari é muito forte, é um filme americano e tudo isso pesa também. Na parte sonora, como eu disse, os dois mais fortes eram 1917 e Ford vs Ferrari. Eu apostei os dois em 1917, aqui eles acabaram dividindo, edição de som para Ford vs Ferrari, mixagem de som para 1917. Acho bastante justo. Figurino, no vídeo aqui eu apostei em Era Uma Vez em Hollywood, nas apostas que eu fiz depois no Facebook, no Twitter, eu acabei mudando para Adoráveis Mulheres, que era grande favorito e acabou ganhando. Então aqui não tem grandes surpresas. O Escândalo ganhando melhor maquiagem também já era esperado. O próprio design de produção de Era Uma Vez em Hollywood, o 1917 vinha forte, mas também já era esperado e, na minha opinião, era o melhor. Melhor trilha sonora para Hildur em Coringa, também extremamente justa. Melhor música pro Elton John em Rocketman, também justo. Roger Deakins confirmando favoritismo em fotografia e todo o trabalho muito complicado que ele teve que fazer ao lado de Sam Mendes nessa parte visual. A minha torcida era por O Farol, mas também fico muito feliz pelo Roger Deakins, ganha o segundo Oscar dele, na minha opinião, o melhor diretor de fotografia de todos os tempos. O único Oscar técnico que pra mim é muito, muito problemático, que é um filme que não devia nem ser indicado nessa categoria, é o Oscar de melhor efeitos visuais para 1917. E eu vou explicar o porquê eu acho isso tão problemático. 1917... ele usa apenas efeitos para juntar algumas cenas onde tem algum corte e o corte tem que ficar escondido, e para construir alguns cenários, mudar um pouco a cor. Então é uma coisa que não é tão difícil de se fazer em efeitos visuais. Na verdade, é a coisa mais fácil de se fazer em efeitos visuais. Todo mundo que trabalha com efeitos visuais fala, o mais difícil é você trabalhar expressões faciais, você trabalhar um rosto humano ou um rosto, por exemplo, dos leões em Rei Leão. Então eu acho muito triste os Vingadores, de novo, não ser premiado nessa categoria. O próprio Irlandês, que é uma tecnologia que não está perfeita ainda, mas é uma tecnologia muito ousada e que traz uma certa revolução para o cinema. E o próprio Rei Leão, que também é uma coisa extraordinária. E aí eles vão dar o prêmio para algo que é mais sutil. O meu problema não é nem essa questão de ser esses efeitos escondidos, mas a minha questão é que são os efeitos muito fáceis de fazer. Em alguns momentos, em 1917, eles ainda são notáveis. Então eu acho que é a categoria que eu vi como mais problemática em todo o Oscar. Eu já tinha criticado a indicação e acaba ganhando aqui. Até estava cotado para ganhar melhor efeitos visuais, mas ainda assim não me desceu tão bem essa categoria. Eu esqueci tudo isso, óbvio, depois que o Bong Joon-ho ganhou e que Parasita ganhou, e aí eu fiquei muito feliz e esqueci de tudo isso. Nos curtas também teve uma que eu não gostei tanto, eu acertei Learn to Skateboard, que era o meu favorito, ganhou. Hair Love era o meu favorito, também ganhou. Mas eu não gostei tanto de Neighbor's Window, eu achei um curta mais clichêzinho ali entre os 5 curtas indicados. Mas ainda assim é de um diretor que vem sendo indicado várias e várias vezes, 4ª indicação dele, então não chega a ser uma grande surpresa. E outro que muita gente pode tratar como surpresa é a vitória de Toy Story em melhor animação, que eu apostei nela porque eu falei, a academia gosta muito da Pixar. Não ganhou nada no Annie Awards, não ganhou nada, não ganhou o BAFTA, por exemplo, de melhor animação,
mas quando chega na academia a gente sabe que o prestígio da Pixar é muito grande e a Netflix, mais uma vez, saindo de mãos abanando, muita gente esperava a Klaus aqui. Eu confesso que o meu favorito era Perdi Meu Corpo, eu gostaria até mais da vitória de Klaus do que de Toy Story, que é o quarto filme, é meio que um filme do Woody, é um bom filme, mas eu não acho que merecia aqui. Mas ainda assim é uma categoria muito equilibrada e pra mim, pelo menos, eu não vejo como uma grande surpresa. Eu vi muita gente indignada, falando que Klaus tinha que ganhar, eu gosto mais de Klaus, mas assim, nada de extraordinário, nada de inesperado. Outra categoria que também deu a lógica, deu o que eu tinha postado e eu falei que documentário geralmente premia o documentário americano sobre problemas americanos e a gente está em um ano onde 4 documentários não eram americanos sobre problemas americanos. Tinha um que era, e eu falei, American Factory ganha por causa disso. E deu a lógica, eu ainda esperava que For Sama poderia correr por fora, talvez Hunland, que eram meus 2 favoritos aqui, mas como sempre, quando chega documentário é americano premiando problemas americanos e foi isso que aconteceu de novo. Destaque na premiação também, eu gostei muito do Eminem cantando, então ele não foi receber o Oscar quando ele ganhou o Oscar de melhor canção original, porque ele ficou jogando videogame com o filho, se eu não me engano, na época, e agora ele teve a chance de voltar lá e cantar. E assim, um show espetacular, uma música, ele conseguiu levantar todo mundo, o Eminem é fantástico. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da premiação, eu gostei muito desse ano, a premiação foi rápida, de novo, sem um apresentador, sem um host, tendo Parasita saindo como grande vencedor, com 4 prêmios também, até na quantidade de prêmios foi o maior vencedor da noite. Então assim, uma noite fantástica e memorável pro Oscar. Fica ligado que eu vou fazer mais 2 vídeos, um falando sobre o boicote da Netflix, outro falando porque o Oscar continua sendo importante, o porquê ele é importante para toda a indústria do cinema americano, principalmente, para toda Hollywood. Então fica ligado, um na segunda-feira, outro na terça-feira. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta o que achou da premiação. Passa no primeiro comentário aqui embaixo também fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta!